Depois de tanto esperar, escutei uma voz do céu, tão forte como um trovão, como águas a jorrar. Não tinha como duvidar, pude ouvir o coro cantar, e um anjo apareceu, e então sorriu pra mim. Mal posso esperar pra dar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Não posso nem acreditar que meus olhos podem ver a glória do Senhor Jesus, a estrela da manhã. Vestida noiva já está, com as puras vestes dos santos, a espera terminou, meu nome Deus chamou. Não posso esperar, vai dar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. E então vou abraçar e estar juntinho aos meus, chorar, sorrir, louvar, pois o dia enfim chegou. Não posso esperar pra dar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Glória a Deus. Vamos pegar um aqui. O azul, isso.
Eu peguei o azul, amigos, porque aquele rosa não combina comigo. Eu sou um gaúcho, imagine um gaúcho usar roupa rosa ou pegar o rosa, não dá. Satisfação estar com vocês aqui, viu? E obrigado aos amigos que também estão nos acompanhando pela internet. Tivemos ontem, falou, mais de 160 pessoas? Mais de 160 pessoas acompanharam, né? Então, obrigado a você que nos acompanha também pela internet. Obrigado a você que está vindo aqui hoje, quem sabe pela primeira vez, não é? Uma satisfação ter você aqui. E vamos continuar o nosso estudo. O que nós estamos estudando nessas noites? Nós estamos fazendo uma análise mais bíblica e ao mesmo tempo racional sobre alguns temas para fortalecimento da nossa fé e para nós ajudarmos aqueles que mantêm contato conosco. Por exemplo, na primeira noite nós aprendemos sobre o que? Vocês lembram? Eu não acredito. Quem estava na primeira noite? Alguém lembra a primeira noite que nós estudamos? Razões para a existência de Deus. Exato. Razões para a existência de Deus. Ontem, por que crer na Bíblia? Parte 1. E nós vimos evidências científicas de que a Bíblia é o livro mais confiável da história humana. Não existe nenhuma literatura antiga mais confiável que a Bíblia. E hoje veremos a parte 2 dessa palestra. E amanhã, pela manhã, eu tenho um outro tópico muito importante para você. Todas as grandes religiões conduzem a Deus. Se chega a você um amigo e pergunta para você o seguinte: por que cristianismo ao invés de budismo, islamismo e judaísmo? Como você prova que o cristianismo é verdadeiro e as demais grandes religiões não são verdadeiras? Você tem provas disso? Você tem base, diríamos, não só bíblica, mas filosófica a favor do cristianismo? Então eu verei com você sobre isso amanhã. Eu vou mostrar para você que mesmo que todas as grandes religiões tenham verdades e tenham filhos de Deus lá, só um sistema religioso pode ser verdadeiro no sentido absoluto. Então, se você quiser saber sobre isso, terá que vir amanhã de manhã. Do contrário, lamento, você não poderá ter outra forma de ver, a não ser que você depois procure, né, na internet, já que a igreja está gravando. Seria possível aumentarmos um pouquinho mais o som do microfone? Som, agora sim melhorou bem, obrigado, meu irmão. Vamos então para a nossa segunda parte da palestra, por que crer na Bíblia, tá? Aqui nós já tínhamos visto, isso aqui também já tínhamos visto ontem, isto também, a precisão da Bíblia é 99,5%. Agora, vamos para um outro tópico, a singularidade e a sobrenaturalidade da Bíblia. Esta é uma outra linha de evidências que nos ajudam a provarmos que a Bíblia que temos em mãos é a mesma que saiu das mãos dos profetas. Você viu ontem que, do ponto de vista da crítica textual, o número de cópias que nós possuímos da Bíblia e o pequeno intervalo de tempo entre a cópia original demonstram que a Bíblia é perfeitamente confiável. E nós vimos que, inclusive, descobertas arqueológicas como os manuscritos de Qumran provaram que, por exemplo, um texto de Isaías, datado de 2.300 anos, de mais de 2.300 anos atrás, quando comparado com o texto de hoje é a mesma coisa, né? Então você percebe que as pequenas variantes que existem num texto não afetam em nada a mensagem do texto, e que por isso você pode, sim, à luz da ciência, crer que a Bíblia que você tem em mãos é a mesma que saiu das mãos dos profetas. Agora, uma outra linha de evidência é a singularidade e a sobrenaturalidade da Bíblia. A Bíblia, queridos, contém profecias preditivas que pela lógica humana seria impossível um ser humano saber a respeito do futuro, tá? Para esse conhecimento ser viável em relação ao futuro, o ser humano precisa de um poder, de uma mente superior a dele e acima dele, para revelar isso para ele. E, por exemplo, nós em Daniel capítulo 9, nós encontramos a profecia das 70 semanas,
que com mais ou menos 700 anos de antecedência prediz o nascimento de Cristo e a época em que ele nasceria. Miqueias 5:2 mostra a cidade que ele nasceria, mais ou menos uns 500, 600 anos antes dele nascer. A natureza do nascimento, que ele nasceria de uma virgem. Tudo foi pronunciado no Antigo Testamento, como dezenas de outros pontos relativos à vida e à morte e ressurreição de Cristo. Isaías 53 também mostra como ele morreria, como ele seria rejeitado. Ou seja, esses textos que predizem com detalhes a vida de Cristo, com 500, 600, 700 anos de antecedência, pela lógica humana, não tem como um ser humano saber isso. Não tem como. Não tem como o ser humano saber com tantos detalhes a história futura. Então as profecias preditivas demonstram a singularidade e a sobrenaturalidade do texto bíblico. Outras profecias que se cumpriram, a destruição de Edom, em Obadias 1, foi profetizada muito antes e aconteceu. A maldição de Babilônia, a destruição de Tiro, em Ezequiel 26, e de Nínive, em Naum, capítulos 1 a 3, o retorno de Israel à terra, Isaías 11:11. Então, essas profecias preditivas são fortíssimas evidências do caráter singular e sobrenatural da Bíblia. Esse teólogo aqui explicou o seguinte: outros livros alegam inspiração divina, como o Alcorão, o livro de Mórmon e partes dos Vedas, que é uma obra hindu. Todos alegam inspiração, porém, nenhum deles contém profecia preditiva. O livro de Mórmon, os Vedas, o Alcorão, todos eles alegam inspiração, mas nenhum deles contém profecias preditivas como a Bíblia. Então a Bíblia é um livro singular e diferenciado. Por conseguinte, a profecia cumprida é um forte indicativo da autoridade divina e exclusiva da Bíblia. Eu acho, amigos, muita lógica nisso. Eu e você não podemos fazer uma entrevista pessoal com Deus e perguntar se Ele estava por trás disso, porque Deus não pode ser colocado num laboratório ou num banco de entrevistas. Agora, as evidências são muito fortes, né? A possibilidade de prever-se acontecimentos com 500 a 700 anos de antecedência é praticamente zero, né? Zero, se nós avaliarmos a lógica humana. Por exemplo, Daniel 2:7 descrevem a história do mundo antecipadamente. Você lembra de Daniel 2, que fala da estátua de Nabucodonosor? Cada parte da estátua representa o surgimento de um grande império mundial, até o momento em que vem uma grande pedra e destrói a estátua nos pés. E aquela pedra simboliza o reino de Deus, que vai governar sobre os demais reinos deste mundo. Quando Daniel escreveu, era na época de Babilônia, por volta de 586 a.C. E depois ele profetiza que surgiria Medo-Pérsia, depois ele profetiza que surgiria a Grécia, e depois ele profetiza que surgiria Roma e as divisões de Roma, que são os países europeus. Então há um elemento, amigos, sobrenatural na Bíblia, que mostra ser ela um livro singular. Agora uma outra pergunta: como Jesus considerava a Bíblia? Esta é uma outra linha de evidências a favor do texto bíblico. Você acha que Cristo é digno de crédito ou não? Vamos levantar a hipótese de que nenhum de nós aqui é cristão, tá? Nós somos ateus. Estou levantando uma hipótese. Até mesmo um ateu pode confiar na singularidade de Cristo, e eu vou lhe explicar o porquê. Por exemplo, a história foi dividida em antes e depois de Cristo. Isso significa que, do ponto de vista histórico, Jesus realmente existiu, né? Então, hoje em dia, negar a existência do Cristo histórico
É uma aberração, né? Um acadêmico, por mais que seja ateu, se ele negar a existência do Cristo histórico, ele é motivo de chacota no meio dele. O Cristo histórico é óbvio que existiu. Não tem só testemunhos bíblicos, mas também tem alguns testemunhos extra-bíblicos. Tanto que a história foi dividida em antes e depois de Cristo. Um outro detalhe, mesmo que você e eu fôssemos ateus, nós deveríamos confiar em Cristo. Por quê? A inteligência emocional de Cristo, ela é muito sofisticada para ter sido inventada por um ser humano. Foi o doutor Augusto Cury, né, autor prolífico e bem conhecido, que nas suas épocas de ateísmo decidiu fazer uma análise da inteligência de Cristo. Ele escreveu uma série de livros. E uma das conclusões que ele chegou é que a inteligência de Cristo é muito sofisticada. A estrutura psicológica de Cristo é muito avançada para ter sido criada por um ser humano inferior a ele, digamos assim. E, por exemplo, em relação a Mateus 6, 24 a 34, quando Cristo fala da ansiosa solicitude pela vida, Augusto Cury, admirado, escreve o seguinte: Cristo fez psicologia preventiva antes da psicologia existir como ciência. Então, se você não acreditasse no Cristo divino, já seria motivos para você dar crédito no que Cristo diz. Agora, imagine você acreditando no Cristo histórico e no Cristo divino. Então, nós vamos ver como que ele considerava a Bíblia. E a forma como ele considerava a Bíblia deve ser a forma como você e eu devemos considerar a Bíblia, se nós julgamos Cristo como digno de crédito e, mais ainda, se nós o temos como nosso Salvador pessoal. Agora, olha que interessante essa afirmação de Norman Geisler e de Frank Turek. Nesse livro aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Meu professor de ciências do ensino médio disse certa vez que a maior parte do Gênesis é falsa. Contudo, uma vez que meu professor de ciências não ressuscitou dos mortos para provar que era Deus, vou acreditar em Jesus em vez de crer nele. É muito mais coerente, né? Jesus ressuscita dos mortos, prova que é Deus, e ele considerava o Gênesis como literal. Então, eu creio, queridos, que Jesus realmente é mais digno de crédito que um ateu. Primeiramente, o que Cristo falou da Bíblia em João 10,35? Isso aqui é muito importante. A Escritura não pode falhar. Cristo via a Bíblia, queridos, como a perfeita palavra de Deus. Outra coisa, Cristo também via a Bíblia como fonte de verdade. Em João 17,17 ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, primeiro Cristo via a Bíblia como a perfeita palavra de Deus, depois como a verdade absoluta. É comum você ouvir na universidade, né, que não existe verdade absoluta. Mas essa afirmação em si é uma contradição lógica. Porque se você perguntar para o seu professor assim: você está absolutamente certo de que não existe verdade absoluta? Ele vai dizer: estou. Então existe verdade absoluta. Tudo é relativo. A tua afirmação de que tudo é relativo também é relativo. Então você percebe? É um tiro no próprio pé deles. E quando Cristo fala que a palavra de Deus é verdade, ele está confirmando: existe sim uma verdade absoluta. Além disso, se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Cristo diz que crer no que Moisés escreveu é a mesma coisa que crer nele. Ou seja, Cristo coloca até mesmo os escritos de Moisés como parte da palavra de Deus inspirada. Então, um irmão evangélico, às vezes, não é bem intencionado, diz assim: não, o Antigo Testamento foi abolido. Não, isso não existe, né? Jesus diz claramente que crer em Moisés é a mesma coisa que crer nele, porque tudo que Moisés escreveu acaba apontando para o próprio Cristo. Agora,
uma outra questão. Bom, já que Cristo é digno de confiança e Ele fala tão bem da Bíblia, eu creio que é mais lógico e racional você e eu crermos na Bíblia assim como Ele acreditava. Por que a Bíblia é relevante para você hoje? Por que um livro escrito por aproximadamente 40 autores, num espaço de 1.600 anos, um livro que possuímos cópias de 300 anos antes de Cristo, por que este livro tão antigo é relevante para você hoje? É relevante porque ele tem conselhos para as pessoas, para todos os tipos de pessoas. E eu quero avaliar com vocês agora alguns desses conselhos, para vocês verem se esse livro é ou não relevante para você hoje e para mim. Você tem Bíblia aí? Vamos ver então agora alguns textos. O primeiro, conselhos para as crianças. Vou ler aqui Provérbios 1, 8 e 9. Eu estou aqui, amigos, hoje com uma outra tradução, que é a Nova Versão Transformadora. É uma tradução nova do texto bíblico, numa linguagem bem coloquial, que eu recomendo, viu? Quem puder adquirir essa tradução, Nova Versão Transformadora, ou NVT. Ela foi publicada pela editora Mundo Cristão, e você encontra em qualquer livraria evangélica. A linguagem é muito boa, e não é uma tradução manipulada, né, como algumas traduções livres, que são traduzidas já e reinterpretadas. Essa não. É uma tradução muito fiel e linguagem coloquial. Conselho para as crianças. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Este conselho de os filhos, as crianças, aprenderem com os pais, é relevante ou irrelevante para hoje? O que vocês acham? É relevante. Só que foi escrito há mais de 3.000 anos. Vamos ver agora conselhos para os jovens. Eclesiastes 11, 9 e 10. Jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido, obviamente, nesse contexto, se você não tiver Deus com você, né? Então veja que conselho interessante para a juventude: viva a sua vida. Não seja uma pessoa triste, de mal com a vida, porém, lembre-se que mesmo que você, devendo viver a sua vida como você quer, Deus vai requerer contas do que você faz. Agora, Deus não quer que você viva bitolado, Deus quer que você aproveite a sua vida. Mantenha o seu corpo saudável. E lembre-se que a juventude passa. Então, esse conselho para os jovens é relevante para hoje ou não é? É. Vamos ver o que a Bíblia diz para os idosos? Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 2. Tito, capítulo 2, verso 2. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Esses conselhos bíblicos são importantes para os irmãos idosos hoje ou não? E agora vamos ver o conselho para as idosas. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Na época, queridos, eles bebiam bebidas alcoólicas. E na época, o judeu, para não ser considerado um bárbaro, ele misturava uma porção de vinho com 2 porções de água.
E mesmo assim, e por que isso acontecia? Pelo simples fato de que um pouquinho de álcool matava certas bactérias da água e permitia que eles não tivessem problemas de desinteria. Mas obviamente que mesmo que este vinho mesclado com água ficasse mais fraco, poderia acontecer que a pessoa se embebedar. Então Paulo está recomendando que elas não sejam dadas ao vinho, porque elas têm que ser um exemplo. E diz aqui que essas irmãs idosas devem o quê? Ensinar o que é bom. E no verso 4 fala inclusive o seguinte: devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e aos filhos, a ver com sabedoria a pureza, a trabalhar no lar. Então você acha que esses conselhos para as idosas são relevantes ou não? São. Veja, é um livro antigo, mas que tem relevância para você. E o conselho para os maridos, e depois para as esposas. Veja, isso é escrito há mais de 3.000 anos. Eu vou pedir aqui, para do meu lado direito, eu quero que um homem casado leia Provérbios 5, 18 e 19, e do meu lado esquerdo, uma mulher vai ler Provérbios 1, verso 2. Na verdade não é Provérbios, eu acho que é Cantares. Eu errei ali, é Cantares 1, 2, tá bom? Do lado direito, um homem casado lê Provérbios 5, 18 e 19, e do lado esquerdo, uma mulher lê Cantares, capítulo 1, verso 2. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer para os casais. Quem que encontrou Provérbios 5, 18 e 19? Portanto, alegre-se com sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor, e que os seus encantos sempre o façam feliz. Veja, esse texto fala claramente: curta a vida com a sua esposa. Em outras traduções dizem assim: saciem-te os seus seios em todo o tempo. O que a Bíblia está dizendo para os homens? Desfrute do corpo da sua mulher, ou seja, pegue a sua mulher com constância. É isso que ela está dizendo, entendeu? Então esse é o conselho para os homens. E para as mulheres? Cantares 1, 2. Qual é a mulher que vai ler para nós esse texto? Posso ler? Pode ler. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que o homem deve sim dar uma pegada na sua mulher, Cantares 1, 2 diz, sabe o quê? Que a mulher tem que expressar o que ela quer para o marido. É aqui que a sua esposa diz para o marido: me beije, me pegue, e acabou a conversa. Esses conselhos são ou não são relevantes para os casais hoje? Não são, mas bastante, não é? Ó, o irmão gostou aqui, e é isso mesmo, tem que gostar mesmo. Então, queridos, são muito relevantes os conselhos. Então, ninguém pode dizer assim: a Bíblia é um livro careta, é um livro antigo. Quem fala isso é porque ele não sabe o que ele está dizendo. Vamos ver agora o que a Bíblia tem de conselho para os filhos. Vamos ver se isso é relevante ou não para hoje. Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Você acha que um conselho desses vem de um livro careta? O que você acha? Não? Óbvio que não. E conselhos para os pais, verso 4: pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Olha que conselho relevante, especialmente hoje que tem muito pai e mãe que merecia ir para a cadeia,
Porque ao invés de criar um filho, está criando um bandido. Não sabe educar um filho, né? O texto bíblico diz claramente: não trate os seus filhos de modo a irritá-los, antes eduque-os com disciplina e instrução que vem do Senhor. O Senhor, além de disciplinar, o Senhor ama, o Senhor dá carinho, o Senhor protege, o Senhor perdoa. Então a Bíblia é um livro espetacular, que se os pais levassem a sério esse livro, não seriam tão irresponsáveis na forma de criar os filhos. E, obviamente, eu não vou seguir agora adiante, queridos, por causa do tempo, mas veja, repito que eu vou deixar essa palestra aí no computador da igreja, quem quiser depois pode pegar, tá bom? Para estudar ou para apresentar para outras pessoas. Mas veja, a Bíblia tem conselho para funcionários trabalharem com honestidade, tem conselhos para empregadores tratarem os seus funcionários com respeito, de modo digno, pagando-lhes um salário digno. Tem dicas para tratar a depressão. Em 1 Reis 19, 1 a 18, eu tenho um sermão sobre isso. Deus faz um tratamento bem interessante com Elias, e os sintomas que Elias apresenta são de depressão moderada. E Deus tem ali umas dicas bem interessantes para a pessoa que tem depressão. E aqui a Bíblia tem dicas para a saúde psíquica. Foi esse texto que Augusto Cury diz que Cristo fez psicologia preventiva, antes da psicologia existir como ciência. Então, queridos, a Bíblia é um livro relevante para a atualidade. Qualquer pessoa que beber desta fonte de vida vai ser uma pessoa mais sábia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou um grande pecador, tenho um monte de defeitos, tenho tanto bola fora que eu cometo e não deveria cometer mais, mas eu estou no processo de crescimento. Agora, uma coisa, queridos, mesmo sendo um pecador que dá os meus bolas fora, uma coisa eu tenho que lhe dizer: a Bíblia transformou radicalmente a minha vida. Quando eu tinha até os meus 17 anos, antes de eu ser um cristão adventista, eu não lia nada. Para dizer que eu não lia nada, eu só lia notícias de esporte do jornal Correio do Povo, um dos jornais do interior do Rio Grande do Sul. Eu não assinava o 0 Hora, porque para mim na época era caro, né? Então eu assinava o Correio do Povo, que era mais barato. E eu sempre ia para as 2 últimas páginas para ver notícias do Grêmio, que é o meu time. Só isso que eu lia. Eu não lia nem gibi. E, queridos, quando eu cheguei no Novo Tempo, eu tinha só ensino médio, ou seja, eu era um camarada que eu não tinha interesse em leitura. Depois que eu comecei a estudar a Bíblia começou a expandir a minha mente. E para vocês terem uma ideia, irmãos, eu aprendi muita coisa sem ter estudado teologia. Na verdade, a minha formação é em jornalismo. Depois eu fiz sim um mestrado em teologia, que eu concluí ele tem algum tempo, mas a maior parte do conteúdo que eu aprendi foi tudo sozinho, porque a Bíblia, ela vai desenvolvendo a sua mente atrofiada. A minha mente era atrofiada, não só pela falta de leitura, mas a minha mente era muito atrofiada pelos traumas e coisas que eu tinha desde sempre, né? E hoje, queridos, é rara uma semana que eu não leia pelo menos 1 ou 2 livros na semana. Então veja, a Bíblia tem um poder transformador. Qualquer pessoa pode experimentar isso. E eu vejo no poder transformador da Bíblia um dos grandes argumentos a favor da Bíblia. Se você passar tempo com a Bíblia, ler e pensar no que você leu, não é ler por ler, não é também decorar. Se você decora alguma coisa, você esquece de alguns minutos. É ler, refletir no que você leu. Você vai experimentar um poder transformador sem igual na sua vida. Bom, já contei a minha história. Veja o que diz aqui Provérbios 3, 1 e 2. Qual é o conselho de Deus para você? Meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Você quer viver muitos anos e com qualidade?
de vida? Está aqui o segredo. Se você passar mais tempo com a palavra de Deus do que com as redes sociais, você vai viver muitos anos e com qualidade de vida. Simples assim. Então, separe tempo para estudar esse livro, para refletir os ensinamentos dele. E você vai ver que não existe nenhum argumento ateísta que possa refutar o seguinte fato, de que a Bíblia transforma o indivíduo. Era isso. Terminamos então essa segunda parte da palestra sobre a Bíblia. Façam da Bíblia, amigos, a prioridade de vocês. Você pode pensar assim, mas às vezes a Bíblia é um livro difícil de entender. Não é como você pensa. Ela é um livro muito interessante. Ao mesmo tempo em que ela é um livro cuja mensagem essencial mais simples qualquer criança entende, ela é um livro também que exige um desafio intelectual para você se aprofundar, né, no plano de salvação e outros assuntos. Mas Deus fez isso de propósito, sabe por quê? Para tirar de nós a preguiça mental. Nós vivemos numa era, queridos, que nós queremos toda a informação mastigada. Óbvio, nós temos que buscar a facilidade, porém, a informação muito mastigada impede que desenvolvamos a nossa capacidade filosófica e nossa capacidade de raciocínio. Então, se você mergulhar na Bíblia, mesmo que a princípio você ache difícil, você vai desenvolvendo as suas habilidades interpretativas, você vai desenvolvendo a sua percepção, a sua habilidade de leitura, a sua capacidade de reflexão, e você vai perceber uma coisa muito interessante. Ao você permitir que a Bíblia desenvolva essa sua capacidade de reflexão, você estará apto para comentar e discutir a respeito de qualquer assunto, porque a palavra de Deus, ela amplia o seu leque, amplia os seus horizontes. Se você for falar sobre saúde, você vai ter alguma base. Se você falar sobre política, você vai ter alguma base. Se você falar sobre vida saudável, você terá base. Se você falar sobre qualquer tema, você vai ter mais base, porque a palavra de Deus, ela expande a mente do indivíduo. Se você permitir que a palavra de Cristo entre no seu coração, você vai viver transbordante de alegria pelas verdades diferenciadas que Cristo vai ensinar para você. E além disso, você nunca está sozinho no seu estudo bíblico. Em João 16,13, Jesus disse que o Espírito Santo iria nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos. Você tem o maior de todos os instrutores do universo ao seu auxílio. Então, não perca esta oportunidade. Estude a Bíblia e você vai conquistar, além de conhecimento, grandes vitórias na sua vida. Teremos agora uma música final? Vamos ter então a música final. A palestra de hoje foi um pouquinho mais curta do que as outras, que levaram bem mais tempo, porque nós fizemos a primeira parte ontem. Então amanhã pela manhã eu gostaria muito que vocês viessem, porque eu vou mostrar para você razões lógicas para escolhermos cristianismo no lugar de islamismo, judaísmo e espiritismo. Tá bom? Eu vou abordar isso com você e eu creio que vai fortalecer a sua fé no cristianismo e além disso vai lhe dar argumentos para você ensinar seus colegas, seus amigos. Tá bom? Depois da música então eu farei uma oração e estarei cumprimentando-os ali na porta. Uma ótima noite a todos, que Deus guarde a cada um.
Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem
ficar em pé para a nossa oração. Obrigado, amigos, por vocês vieram aqui essa noite. Obrigado também aos amigos que nos acompanharam pela internet. Vamos estar ali cumprimentando-nos na porta. Criador, obrigado porque o Senhor nos deixou esse livro singular, sobrenatural que é a Bíblia. E esse livro, meu Deus, é tão poderoso que nele há a palavra criadora que Deus utilizou para criar esse universo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por repartir conosco esta palavra transformadora, mas nós queremos que o Senhor nos ajude a priorizarmos mais esse livro. Muitas vezes, querido Pai, nós passamos mais tempo com o Facebook, com o Instagram do que com a sua palavra, e nós pedimos perdão por isso. Nós sabemos, Senhor Deus, que não há problema algum em termos nossas redes sociais, mas não permita, Senhor Deus, que as nossas redes sociais estejam acima da nossa relação contigo. Ajude-nos a priorizarmos a sua palavra, e que ao lermos e estudarmos a sua palavra, a nossa mente se expanda, a nossa percepção espiritual se torne refinada, e a nossa forma também, que tudo isso se reflita na forma de tratarmos as pessoas, na forma de vivermos a nossa vida. E quando errarmos, Senhor Deus, traga-nos até o coração as palavras de conforto e de perdão que se encontram registradas nas Escrituras. Agradecemos, Senhor Deus, pelo seu interesse por nós e por esta carta de amor que é a Bíblia. Te agradecemos porque a nossa fé não é cega, ela se apoia em evidências. E traga-nos, Senhor Deus, amanhã até aqui novamente, para continuarmos estudando e louvando o seu nome. Pedimos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima noite. Deus abençoe a cada um.